É difícil falar de cursinho sem brilhar o olho, né? Cursinho é uma joia rara dentro dessa nossa universidade. O cursinho eu conheci através de um amigo meu que era instrutor aqui do cursinho. E, enfim, ele sempre contava várias histórias sobre as aulas que ele dava, sobre as disciplinas e tal. Até que ele foi muito influente na minha escolha de curso, então é um amigo que estava muito tempo comigo. E eu acabei conhecendo o cursinho indiretamente, sem nem ter feito parte da UEL, nem conhecido nada, e fiquei sabendo do cursinho. Depois, quando eu entrei na UEL de fato, eu vim conhecer, fui lá no espaço, ver como que era, e aí eu já vi o pessoal dando aula e tal, e achei super interessante. Sempre foi algo que eu sempre quis desde o começo. Eu estudo aqui à tarde, né? Eu faço cursinho aqui à tarde, fico no colégio de manhã, e daí aqui eu fico até o intervalo, né? Que é até 6h40. Então, eu normalmente vou embora daqui umas 7 horas, normalmente. Mas é isso, fico aqui todas as aulas, assistindo. A minha irmã, ela fez cursinho aqui também, ela passou para administração um ano antes, aí eu vim através dela. Com certeza que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu não sabia, chegou um momento que eu não sabia se eu gostava mais de estudar jornalismo e querer ser jornalista, que era algo que eu queria desde criança, ou se eu queria ser professora e dar aula. E eu tô nessa até hoje, né? Então, na verdade, eu me apaixonei, né, pelas duas coisas. E mesmo com períodos de possível desistência, né, desmotivação, os professores sempre me motivaram para que eu não abandonasse esse sonho, né, esse objetivo que eu tinha. E isso, depois que eu passei no vestibular, eu tentei retribuir na forma na forma de professor, né, quando eu entrei no cursinho para poder dar aula, né, chegar no outro lado. Entrar para uma universidade é um negócio muito diferente, então eles vão ter que enfrentar muitos obstáculos, mas também o pessoal que está dando aula, que tem essa parte humana de relacionamento com os alunos, eles amadurecem muito. E quando o cursinho iniciou, eles fizeram, né, essa seleção com os alunos da UEL para poderem ser instrutores. E na época, um ex-namorado até que insistiu para que eu me inscrevesse, e eu concorri à vaga de instrutora das aulas de inglês. Eu não tinha o curso de letras, mas eu tinha concluído o meu curso de inglês na escola, tinha feito curso para dar aula e já dava aula particular há um bom tempo. E aí eu participei da seleção, foi um frio na barriga, porque tinha banca, né? A gente sorteava o ponto na hora, você tinha que improvisar mais ou menos, assim, claro, você já ia para a seleção com um conteúdo, né, em mente, mas você não sabia com antecedência. E deu tudo certo, né? Eu acabei passando e fiquei responsável pelas aulas de inglês. Me formei, fiz faculdade de 2009 a 2014 e comecei a dar aula no cursinho de 2010 até 2014 como aluno bolsista, né? Professor bolsista, e depois de 2015 até hoje eu sou voluntário do cursinho. E também fui aluno do cursinho aqui no ano de 2006 e 2007. A memória mais viva que eu tenho do cursinho é exatamente aqui do LabTed. Eu sou a segunda geração do LabTed. Antes de ser LabTed, nós éramos núcleo de tecnologia educacional. Hoje nós somos laboratório de tecnologia educacional. O meu concurso foi especificamente para o setor educacional, né, como técnico em assuntos educacionais, semelhante às outras meninas da primeira geração. E a memória mais viva que eu tenho disso foi assim, de uma ideia que estava embrionária, mas estava já se consolidando, se concretizando, que era justamente ter dentro da universidade, né, um cursinho que pudesse atender à demanda social. Então, na época, a UEL divulgou bastante o que estava acontecendo aqui, né? Pela rádio, tinha alguns cartazes avisando que ia ter o processo seletivo. Fiquei insegura na época, né? Porque nunca tinha passado por esse tipo de situação.
Então, foi isso. Mas na época todo mundo estava super empolgado com a notícia do cursinho, saiu nos jornais, né, que a UEL estava se estruturando para isso. E foi um momento, assim, bem coletivo. Ele nasceu como uma iniciativa, uma preocupação da comunidade acadêmica de fazer algo, né? Tinha toda essa proposta. Então, foi um trabalho muito bonito. Tinha muito apoio e incentivo, né, para que a gente abrisse o acesso da universidade. E até quando a gente começou o trabalho, nós passamos por um treinamento, que na época era o Núcleo de Tecnologia e Educação, que atualmente acho que é o LabTED, né? Então lá nós tivemos todo um trabalho de formação. Então veja só, na medida que o cursinho vai ganhando corpo presencial dentro da universidade, e a ideia do cursinho não era só também atender às demandas, o não era só também já é muito importante, que é atender os nossos meninos e meninas oriundos de escola pública sem condições, né, de frequentar um cursinho privado. Pois bem, mas a ideia vai para além disso, porque o cursinho, nós sabemos que ele é um grande laboratório, olha que maravilha, é um grande laboratório de experiência didático-pedagógica, de experiência de magistério. Então, além de tudo que ele faz, ele também tem esse contorno de possibilitar aos instrutores selecionados para atuarem no cursinho nas suas diversas disciplinas, das exatas, humanas e aí vai, possibilitar que esses instrutores, esses professores selecionados, eles possam também exercer a docência, ter essa experiência de docência. O nosso instrutor, ele, a partir do momento de divulgação, né, do edital de seleção, ele desperta o interesse, ele presta a prova, ele prestava a prova escrita e aí ele tinha uma prova didática. Após selecionado, havia necessidade de fazer este investimento, porque não era só um investimento do nosso instrutor ministrar suas aulas, nós tínhamos que deixar algo a mais para ele. Então, todos os nossos instrutores, após selecionados, instrutores e instrutoras, eles passavam aqui pelo LabTED. Ficavam aqui 20 horas, 5 dias, 10 dias conosco. Bom, a gente no início usávamos um auditório do CCB, né, que é o Centro de Ciências Biológicas. Ele é um auditório, assim, como que eu posso explicar? Ele não é reto, né? Ele tem uma inclinação, então é diferente a estrutura dele. Então, quando você está lá no palco, né, naquele tablado de aula, parece que as pessoas estão te vendo de cima. Era um pouco diferente do que é hoje, né? Então, era nesse espaço que nós trabalhávamos, 150 alunos, né? Então era bem ocupado. Usávamos lousa, né? Normal, giz, não tinha muita estrutura tecnológica. As aulas eram à noite. Então, esses alunos, eles vinham muitas vezes cansados, vinham do trabalho. Às vezes não dava tempo de jantar, então tinha todo um estímulo, né, principalmente nas primeiras aulas, para a gente acolher, para a gente motivar, vamos lá pessoal, vamos ter pique aí para mais um pouquinho e tal. Então eu lembro dessa realidade. A princípio, lá atrás, logo no início, as pessoas não apostavam na permanência do cursinho entre nós. Não apostavam, não, isso aí é fogo de palha, isso aí não tem como prosperar, não teremos resultados, e de repente os resultados começaram a aparecer. Depois disso, nós só tínhamos cursinho à noite, não tinha cursinho no período da tarde. Aí nós, quando o anfiteatro da morfologia deixou de estar disponível para nós, então nós fomos ficar no barracão. E aí a gente abriu no período da tarde e da noite, né? Quando o pessoal do SECA teve a sala nova de ensaios liberada, aí a gente usou as duas salas, uma ao lado da outra, ali com a secretaria no meio, lá no barracão. Então, assim, embora fosse um ambiente grande, espaçoso para muitas pessoas, nós continuávamos com o mesmo problema, que é o problema do local não ser para pessoas e sim para objetos, para guardar equipamentos ali para transferência, enfim, né, para armazenar coisas.
E era bem complicado, a gente não tinha ninguém para auxiliar na limpeza, as salas não tinham conforto térmico, então no calor era muito quente, no frio era muito frio, principalmente à noite, então tínhamos visitas ali de cobras e aranhas, e enfim, né? É um local próximo a uma rua que não é nem asfaltada, do lado de baixo é mato. Então, mas era um local nosso. Essa ideia da afetividade, ela sempre existiu no cursinho, né? As grandes demandas acadêmicas do cursinho eram decididas de forma muito colegiada pelos instrutores. Essa tradição de ouvir o instrutor, de investir no instrutor, já vem de longa data. Mas hoje, olhando para a história do cursinho, é um orgulho imenso, né? Representa muito para a nossa instituição poder dizer que nós temos um cursinho preparatório dentro de uma universidade tão bonita e tão grande como a Universidade Estadual de Londrina, e dizer para a sociedade que é um espaço para que essas pessoas, os nossos meninos e meninas da rede pública, possam vir e dizer e pleitear o seu ingresso. Em 2019 foi a primeira turma aqui nesse prédio, né? Era um prédio que estava disponível, então a PROEX, junto com a reitoria, abriu para a gente a possibilidade de vir para cá. Inicialmente era algo provisório e nós acabamos ficando porque houve algumas mudanças, inclusive por conta da Covid, né? Então, assim, aqui nós temos o anfiteatro, que é uma sala grande, mais 2 salas de aula, então a gente tem condições de atender o pessoal. A acessibilidade lá no anfiteatro, lá no barracão, não era possível, porque a rampa, né, não facilitava a entrada, por exemplo, de cadeirantes, de pessoas que estivessem com muletas, enfim, que precisassem de algum tipo de acessibilidade. Então, vir para cá também nos possibilitou essa questão. Aqui a gente tem uma sala com ar-condicionado, então tem conforto térmico. Embora haja uma necessidade de manutenção desse espaço, manutenção por conta da universidade mesmo, né? Que não é nem uma má vontade, mas assim, uma escassez de recursos públicos em todo o país que a gente vê, né? Principalmente nas universidades, não só para nós, mas vamos pensar aí no desenvolvimento técnico-científico de modo geral, está bem escasso, né? Então o que a gente vê é que precisa sim de uma manutenção, mas não há nem comparação com o ambiente que a gente tinha antes. Faz parte de mim, mas eu vejo que faz parte da minha formação enquanto aluno da UEL. Sempre foi algo que eu desejei participar, sempre foi algo que eu quis desde o começo, desde quando eu entrei na graduação. Eu queria viver essa experiência, mas hoje eu percebo que faz muito mais parte de mim, do meu indivíduo, o cursinho, do que dar aula em si. Eu acho que o cursinho é um projeto que me inspirou e me motivou e, claro, me ajudou muito. Assim, eu acho que o impacto que ele teve para mim enquanto indivíduo é muito grande. Assim. Ele me formou enquanto professor e ao mesmo tempo enquanto indivíduo e cidadão. Assim. Ficou uma marca mesmo que às vezes eu até brincava, eu falava, nossa, se de repente eu não puder concluir o jornalismo, só de ter tido a experiência no cursinho da UEL já valeu. Por essa grandeza, por essa troca muito especial. Então, ele se torna bastante importante, muito para quem quer estudar, para quem precisa, para quem não tem condições. E também é um cursinho com uma alta qualidade como qualquer outro, e simplesmente você não precisa bancar nada, nem pagar nada, eles oferecem tudo para você. Então é bem importante. A gente representa, acho que uma família mesmo. Eu fui muito acolhida desde o primeiro dia que eu entrei aqui no cursinho, então acho que representa uma família, pessoas aqui que estão, às vezes, voluntariamente, assim, sabe, só voluntariado para ajudar, então é uma família que sempre está aqui à disposição. Eu acho que isso foi a coisa que o cursinho mais me ensinou, que não existe um padrão, nós não somos números de série. Até porque nós, seres humanos, somos únicos. Então, o nosso DNA ele é único, exclusivo. Cada um precisa de uma atenção, às vezes, diferenciada. Praticamente boa parte da minha vida está aqui dentro. E não tem como dizer que eu não carrego esse selo do cursinho, essa marca em dizer, e esse orgulho em falar assim, eu auxiliei
aprendi e também ensinei no CPV UEL. Isso é maravilhoso, né? Eu acho que esse olhar de, primeiro, você construir toda uma estrutura para que você pudesse fazer com que pessoas que não têm acesso a um cursinho particular ou que não têm renda suficiente para pagar qualquer tipo de aula, enfim, ou que até mesmo abandonou os estudos, tentar voltar a esse momento de estudar, de se empenhar, de fazer o vestibular e conquistar essa vaga na universidade, ou conquistar, enfim, a formação que ela queira conquistar. Eu acho que isso é algo que eu nunca vou esquecer, sabe? Sempre vai carregar comigo, que eu vou carregar comigo. E eu acho que esse movimento por querer fazer a diferença, por querer fazer diferente, por olhar as coisas de uma forma diferente, acho que isso o cursinho não tem como, sei lá, é indivisível da ideia do cursinho, da ideia do professor que faz parte do cursinho e eu enquanto indivíduo, acho.